Satnam, bem-vindos então, turma de 2019, desse curso de formação de instrutores de Kundalini Yoga, que na verdade é uma grande jornada de autotransformação, de autodescoberta, né? Dentro desse contexto que essa tradição ancestral da Índia torna possível. A cada ano eu vejo pessoas novas iniciando, né? E como elas entram, como elas se mostram ali naquele primeiro momento, nos primeiros módulos, e as grandes transformações que vão ocorrendo durante o curso e mais ao final, observando como as pessoas têm uma radiância diferente no olhar, como elas se sentem mais donas delas mesmas, mais confiantes para viver a sua vida, com as suas escolhas, com suas intuições, né? Como as pessoas se fortalecem como seres humanos, livres cada vez mais, em direção à sua autêntica identidade espiritual. É muito belo ver isso a cada ano e ver que tem uma turma nova iniciando esse percurso. Esse curso e todo o nosso programa permite uma investigação, no primeiro momento, uma investigação da filosofia da Índia que nos torna claro qual o sentido de estarmos aqui nesse mundo e o que a gente pode fazer estando aqui, isso a partir de uma tradição milenar, né, que contém um aspecto cosmogônico e cria todo um contexto cognitivo, né, conceitual, a partir do qual a gente pode e dentro do qual a gente pode se inserir e a partir do qual a gente pode refletir e pensar a própria vida. Criando então essa base, esse contexto, né, no momento, conjuntamente a isso, a gente passa a se observar, identificando os anseios, os eventuais receios, as aspirações e as possibilidades que vão se desdobrando à medida que a gente vai estudando a estrutura humana. A gente vai estudando a estrutura psicológica, a estrutura energética, a estrutura anatômica e como tudo isso se interconecta, como tudo isso se influencia mutuamente e como nós temos os recursos para intervir sobre essa estrutura e gerar grandes mudanças de qualidade no modo de funcionar, no modo de ser nesse mundo. A tradição do Kundalini Yoga é chamada Yoga da Consciência e tem um aspecto que eu considero um dos mais significativos e relevantes para a nossa época, que é desvendar o modo como funcionam as emoções, a vida afetiva, cognitiva, volitiva. Como é que isso funciona, tendo como ponto de observação não apenas a dinâmica afetiva, cognitiva, volitiva, não apenas esse movimento ocorrendo, mas o que está nos bastidores dessa dinâmica. E o que está nos bastidores é o que, nesse caso, é o que alimenta, o que nutre essas funções. E o que alimenta e nutre essas funções é a dinâmica energética, é a vitalidade, é a dinâmica prânica. E como isso tem a ver com o corpo, e como isso tem a ver com a respiração, como isso tem a ver com os chakras, e como que a partir de uma intervenção sobre essa dinâmica prânica, conseguimos influenciar positivamente, de um modo impressionante, a qualidade das funções psicológicas, né? Conjuntamente essa intervenção da vitalidade, essa intervenção através dos crias, das respirações, etc. Também a elevação da frequência vibratória dessas áreas que constituem o ser humano, através dos chakras, através dos mantras, e com isso cria um alto nível de frequência vibracional e vital, que permite que seja impulsionada a partir daí modificações de qualidade nas funções afetivas, cognitivas, que constituem essencialmente o modo como nós experimentamos a nós mesmos e aquilo que nós temos como sendo a nossa identidade no primeiro momento. A partir do momento que vai se ampliando toda essa frequência, vão ocorrendo muitas mudanças, muitos aspectos, muitos padrões desnecessários, muitos padrões emocionais, mentais, comportamentais, completamente, digamos, desconectados do nosso potencial mais alto, vão sendo percebidos como tal e vão sendo dissolvidos, vão sendo abandonados de uma forma espontânea, de uma forma alegre, né? E com isso há um ganho, há um despertar de outros níveis de consciência, né? Acessando progressivamente essa instância do infinito, essa instância da liberdade, essa instância da própria alma, que é o grande propósito do yoga, que é o que exatamente está implícito no conceito de yoga, né? Yoga como um estado de consciência, além do tempo, além do eu, uma dimensão do ser. E é nessa perspectiva que se trabalha com o Kundalini Yoga. Então o curso contém esse aspecto filosófico, o curso contém esse estudo da estrutura humana, o curso contém, que é um dos pontos fundamentais,
o modo de intervir sobre essa estrutura humana, que são as técnicas, as posturas, as respirações, os mantras, os mudras, os bandhas, né? Todas as práticas então que vão intervir sobre a estrutura humana e potencializar sua capacidade inerente, indo em direção a uma progressiva desconstrução de padrões, de negatividades, né? De tudo aquilo que obscurece a manifestação plena da alma, que é, na perspectiva do yoga, a identidade última do ser humano. A possibilidade máxima do humano é se reconhecer divino. E ao se reconhecer divino, realiza esse potencial e passa a viver naturalmente nesse mundo a partir dessa consciência. Isso é o que significa yoga, isso é o que significa ser um yogi. Então esse curso ele faz uma investigação filosófica para contextualizar todo o trabalho, ele faz um estudo da estrutura humana, ele tem os recursos para intervir sobre essa estrutura e então estimula uma prática constante, regular, né, para que realmente o yoga possa possibilitar, né, todas essas transformações que estão desenhadas dentro do seu projeto de intervenção, da sua estratégia de intervenção sobre a condição humana, para levar para uma dimensão cada vez mais incondicionada, cada vez mais livre, cada vez mais sintonizada com o divino. Um outro aspecto fundamental desse curso, para completar, é você aprender a compartilhar o que você experimentou. Então, nesse curso, você tem um treinamento, né, onde você aprende a ensinar o que você vivencia. Todos os recursos didáticos, técnicos, pequenos detalhes que vão servir à intenção fundamental daquele que compartilha, que é a intenção de servir, a intenção de contribuir para que outro ser humano se reconheça infinito, se reconheça divino, deixe de lado todo tipo de visão restritiva sobre si mesmo e reconheça o seu potencial. Dê as condições, né, para que o divino pise na Terra, na forma humana. Esse é um aspecto interessante que a gente pode sempre apontar, né? Nessa visão, a possibilidade mais alta do humano é se reconhecer divino. E o projeto divino mais alto ou mais belo é ser humano. O divino pisar na Terra, na forma humana, consciente de ser divino dentro da sua própria criação. Então, esse é um desenho panorâmico assim do que é esse percurso e é interessante e dou boas-vindas novamente a todos vocês. Digo que se mantenham no fluxo, se mantenham na experiência, se abram. Quanto mais você se abrir para aproveitar essa frequência planetária atual de transformação, de desconstrução de padrões, mais alto você vai fluir, mais alto você vai voar e finalmente vai se ancorar definitivamente no seu próprio ser. E esse é o grande projeto, para repetir. O ser humano se reconhecer pleno e infinito e poder viver nesse mundo. A cada passo, nas coisas mais prosaicas, mais cotidianas, sempre nessa sintonia com o infinito e trazer o infinito para dentro das suas relações, para dentro da sua vida, em todos os momentos. Então, que tenha um bom percurso, uma boa viagem para todos e estaremos juntos muitas vezes. Satnam Vaheguru.